certo, pessoal? O famoso MRU, ok, pessoal? Bom, o movimento retilíneo uniforme, gente, como o próprio nome sugere, retilíneo é porque ele se dá em linha reta, ok? O uniforme de maneira igual, certo? Então, no movimento retilíneo uniforme, pessoal, as principais características desse tipo de movimento, gente, é que a velocidade ela é constante, ou seja, pessoal, ela não varia, ela vai permanecer a mesma durante todo o percurso, ok, pessoal? E que a aceleração, gente, ela é nula, ela é igual a zero, ok, pessoal? Movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela é constante, ou seja, ela não varia, certo, pessoal? Ela vai permanecer a mesma durante todo o percurso, certo? E a velocidade, no caso, ela é diferente de zero, certo? Constante e diferente de zero. E a aceleração, gente, ela é igual a zero, ok, gente? Bom, pessoal, temos aqui um exemplo, certo? Um carrinho, certo? Se movendo em MRU, movimento retilíneo uniforme, ok? Então, pessoal, percebam aqui, né, que quando ele encontra-se na posição 10 metros, t é igual a zero, certo? Quando ele encontra-se na posição 20 metros, t é igual a 2 segundos. Quando ele encontra-se na posição 30 metros, t é igual a 4 segundos. Quando ele encontra-se na posição 40 metros, t é igual a 6 segundos. E quando ele encontra-se na posição 50 metros, t é igual a 8 segundos. Gente, olhando aqui, né, para essa situação, a gente consegue perceber, né, que a cada 2 segundos que se passa, né, este carrinho, ele percorre o quê? 10 metros, certo, pessoal? Então, a cada 10 metros que ele percorre, ok? Percebam que passa-se o quê? 2 segundos, ok? Então, ó, percebam aqui, ó, quando ele estava na posição 20 metros, t era igual a 2, ó, passou mais 2 segundos, ou seja, quando t é igual a 4 segundos, ele encontra-se na posição 30 metros. Então, percebam que quando se passa, né, 2 segundos, ele percorre o quê? 10 metros, certo? Então, gente, percebam que nessa situação aqui, né, a cada 2 segundos que se passa, o carrinho percorre o quê? 10 metros, ok? Ó, passou-se 2 segundos, ó, 2, e quando passou mais 2 segundos, ou seja, quando t é igual a 4 segundos, ele encontra-se na posição 30 metros. Passou mais 2 segundos aqui, ó, quando t é igual a 6, ele encontra-se na posição 40 metros, ok, pessoal? Então, a cada 2 segundos que se passa, o carrinho percorre o quê? 10 metros. Com isso, pessoal, a gente tem que ele percorre o quê? Distâncias iguais, intervalos de tempos iguais. Então, no movimento retilíneo uniforme, pessoal, o móvel ele percorre o quê? Distâncias iguais, intervalos de tempos iguais. Ok, pessoal? Então, a velocidade ela vai ser o quê? Constante. Então, pessoal, para qualquer intervalo aqui que eu pegar, né, qualquer intervalo aqui, ó, eu vou perceber que a velocidade ela vai ser a mesma, ok? Gente, nessa situação aqui, qual a velocidade, né, deste móvel aqui, deste carrinho, gente? Vamos lá. Velocidade, para me calcular, eu vou colocar na seguinte expressão, ΔS sobre ΔT, ok? ΔS é o quê? É o espaço final, que eu vou chamar de S, menos o espaço inicial, que eu vou chamar de S0, ok? Tempo, ΔT é o tempo final, que eu vou chamar de T, menos o tempo inicial, que eu vou chamar de T0, ok? Com isso, eu tenho que a velocidade vai ser o quê? Gente, vou escolher o intervalo aqui, ó, vou escolher esse daqui, ó, ok? E quando a posição final é igual a 50 e a posição inicial é igual a 10, certo? Então, vou escolher aqui esse intervalo, certo, pessoal? Nesse intervalo aqui eu tenho que a posição final é igual a 50 e a posição inicial é igual a 10, certo? Então, posição final é igual a 50 menos posição inicial é igual a 10, ok? Tempo final, professora, gente, ó, percebeu que quando ele encontra-se na posição 50 metros, t é igual a 8, menos. Tempo inicial, quando ele encontra-se na posição 10, t é igual a 0. Com isso, eu tenho que 50 menos 10 é igual a 40, ok, pessoal? 8 menos 0 é igual a 8. Quanto é 40 dividido por 8? 5, certo? 5 o quê, pessoal? Qual a unidade aqui? Gente, ó, perceba que as posições foi dada em metros e o tempo em segundo. Com isso eu tenho que a unidade vai ser o que aqui?
metros por segundo. Então, nessa situação aqui, né, a gente tem com unidades do sistema internacional, certo? Então, percebam, pessoal, que nessa situação aqui, a velocidade do móvel, certo? A velocidade deste carrinho é o quê? 5 metros por segundo, certo? Professora, mas se eu pegasse outro intervalo aqui, por exemplo, esse intervalo aqui, professora, como é que ficaria? A velocidade seria a mesma, gente? No movimento retilíneo uniforme, né, o MRU, conforme eu falei para vocês, a velocidade ela é o quê? Constante. Ela não varia, permanece a mesma durante todo o trajeto. Então, para qualquer intervalo que eu escolher aqui, a velocidade ela vai ser o quê? 5 metros por segundo, vai ser a mesma, vai ser constante, certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse intervalo aqui, ó. Certo, pessoal? Ó. Vamos calcular aqui a velocidade nesse intervalo aqui, ó. Quem é a posição final? 40. Posição inicial, 20. Nesse intervalo que eu peguei aqui, ok, pessoal? Então, ó, posição final, 40, menos posição inicial, 20. Tempo final, gente, nessa situação aqui, nesse intervalo aqui, ó, quando o carrinho encontra-se na posição 40, T é igual a 6. Então, eu tenho aqui que o tempo final é igual a 6, menos. Qual é o tempo inicial, gente? Ó, nessa situação aqui é igual a 2, ok? Com isso, eu tenho aqui, ó, como é que fica aqui? 40 menos 20 é igual a 20. 6 menos 2 é igual a 4. Quanto é, gente? 20 dividido por 4? 5. Ok? Metros por segundo. Então, percebam, gente, que para esse outro intervalo que eu peguei aqui, a velocidade é a mesma, certo? Mas a velocidade do movimento retilíneo uniforme, ela é o quê? Constante, ela vai ser a mesma durante todo o trajeto, certo? Durante todo o percurso. Gente, então, para qualquer intervalo que eu pegar aqui, posso pegar esse intervalo aqui, certo? Esse aqui, enfim. Qualquer intervalo que eu pegar aqui, gente, eu vou ver que a velocidade vai ser igual a 5 metros por segundo. Nessa situação aqui, a velocidade é 5 metros por segundo. Então, fica aí, né, como um exercício para vocês, certo? Pegar outros intervalos aqui para vocês verificarem que a velocidade vai ser o quê? 5 metros por segundo, certo? Porque no movimento retilíneo uniforme, gente, a velocidade ela é o quê? Constante. Ela não varia, ela vai permanecer a mesma durante todo o percurso. Beleza, pessoal? Gente, outra coisa importante se colocar, gente, é função horária da posição no MRU. No movimento retilíneo uniforme, pessoal, a função horária da posição é dada por essa expressão aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes T, ok? Então, a função horária da posição, ou também vocês podem encontrar como sendo função horária do espaço, né, é dada pela seguinte expressão. S é igual a S0 mais V vezes T. Onde esse S, gente, é o quê? É o espaço final, certo? Cuja unidade, né, no sistema internacional é dada em metros. Esse S0 aqui, gente, é o quê? É o espaço inicial, que a unidade também, né, no sistema internacional é dada em metros. E o V, professor? Gente, esse V aqui é o quê? É a velocidade, cuja unidade no sistema internacional é o quê, gente? Metros por segundos, certo? E o T é o quê, gente? É o tempo, cuja unidade no sistema internacional é o segundo. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho o quê? A função horária da posição, ou também chamada função horária do espaço do MRU. Ok, pessoal? Gente, uma coisa importante de se colocar, a gente já viu, né, que no movimento progressivo, o que acontece? Quando é que o movimento é chamado progressivo, professora? Gente, a gente já viu que quando o carrinho, ele move-se no mesmo sentido da orientação da trajetória, a gente tem que o movimento ele é o quê? Progressivo. No movimento progressivo, a velocidade ela é o quê, gente? Positiva, ok? Isso a gente já viu na aula anterior, ok? E quando o carrinho, né, o móvel, ele desloca-se no sentido contrário, o da orientação da trajetória, a gente tem que o movimento é o quê, gente? Retrógrado, não é isso? No movimento retrógrado, a velocidade é o quê? Menor que zero, ela é negativa, ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos agora resolver algumas questões, certo? A primeira questão diz o seguinte, gente. Dadas as funções horárias abaixo, determine o espaço inicial e a velocidade escalar
no SI e classifique o movimento em progressivo ou retrógrado, certo? Bom, pessoal, conforme o enunciado da questão, a questão pede para a gente determinar a posição inicial, certo? A velocidade e classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, certo? Para cada função horária fornecida aqui, certo? Para cada letra dessa aqui a gente tem uma função horária, certo? Da posição, e a questão pede para a gente determinar a posição inicial, certo? A velocidade, certo? E classificar o movimento como progressivo ou retrógrado. Lembrando que a questão falou, que a gente era para calcular com unidades do Sistema Internacional, ou seja, no SI, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, a gente já viu, a gente acabou de ver que a função horária da posição no MRU, movimento retilíneo uniforme, é dada pela seguinte expressão: S é igual a S0 mais V vezes T. Foi isso, pessoal? A gente viu que no movimento retilíneo uniforme, a função horária da posição é dada pela essa expressão aqui, S é igual a S0 mais V vezes T. Gente, como é que eu faço para encontrar aqui, nessa função horária aqui, gente, a posição inicial? Gente, quem é que está aqui no lugar de S0? Ó, no lugar de S0 eu tenho um 8. Então, a posição inicial aqui, gente, é o quê? 8 metros, certo? Sistema Internacional, unidade da posição inicial, da unidade de posição no Sistema Internacional é 1 metro. Então, eu tenho aqui que a posição inicial, ou seja, o S0 é igual a 8, certo? 8 metros. Professora, e a velocidade? Gente, no lugar de V eu tenho aqui 4. Então, com isso eu tenho que a velocidade é igual a 4 metros por segundo, certo? No Sistema Internacional de Unidades, velocidade é dada em metros por segundo. Então, aqui eu tenho que a velocidade é o quê? 4 metros por segundo, certo? Nessa função horária aqui, nessa função horária da posição fornecida aqui na letra A. Ok, gente? Professora, mas a questão também pediu para classificar o movimento como progressivo ou retrógrado. E aí? Na letra A, o movimento é progressivo ou retrógrado? Nessa função horária da posição aqui. Gente, a gente já viu que o movimento é dito progressivo, certo? Quando o móvel se desloca no mesmo sentido da orientação da trajetória, certo? Então, quando o móvel desloca-se no mesmo sentido da orientação da trajetória, o movimento é dito progressivo, certo? No movimento progressivo, a velocidade ela é o quê, gente? Ela é maior que zero, ela é positiva. Nessa situação, a velocidade é positiva ou negativa? Positiva, certo? Portanto, o movimento é o quê? Progressivo, certo? Se a velocidade for positiva, for maior que zero, o movimento é progressivo, certo? No movimento retrógrado, a gente já viu que o movimento é dito retrógrado quando o móvel, quando o carrinho, naquele exemplo que a gente viu, na aula anterior, ele desloca-se no sentido contrário o da orientação da trajetória, E no movimento retrógrado, a velocidade ela é o quê? Negativa, ela é menor que zero. Então, se a velocidade for positiva, o movimento é o quê, gente? Progressivo. Se a velocidade for negativa, o movimento é o quê? Retrógrado, Na letra A, a gente tem o quê? A velocidade positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Ok, pessoal? Então, na letra A eu tenho que a posição inicial é igual a 8 metros, a velocidade é igual a 4 metros por segundo e o movimento é progressivo. Na letra B, professora, gente, qual a posição inicial aqui? Na letra B, posição inicial é igual a menos 15, certo? Menos 15 o quê? Metros, ok? E a velocidade, professora? 2 metros por segundo. Simples, gente? Velocidade, 2 metros por segundo. O movimento é progressivo ou retrógrado? Gente, como a velocidade é positiva, a gente tem que o movimento é progressivo. Ok? Letra C, vamos lá. Qual é a posição inicial aqui na letra C? Gente, posição inicial é igual a 15 metros. Qual a velocidade, gente? Velocidade é igual a 7 metros por segundo.
E o movimento é progressivo ou retrógrado? Velocidade positiva, movimento o quê? Progressivo. Vamos lá, letra D. Qual é a posição inicial, gente, aqui na letra D? 6 metros. E a velocidade, gente? Qual a velocidade aqui? Velocidade é menos 3 metros por segundo. E agora, o movimento é progressivo ou retrógrado? Ó, velocidade negativa, movimento o quê? Retrógrado. Ok, pessoal? O movimento é retrógrado, pois a velocidade ela é o quê? Negativa, ok? Vamos lá, letra E. Qual a posição inicial, gente? Na letra E aqui a gente tem que a posição inicial é menos 12 metros, ok? Qual é a velocidade, gente, aqui na letra E? Velocidade é igual a menos 6 metros por segundo. E agora, movimento progressivo ou retrógrado? Velocidade negativa, movimento retrógrado, certo? Vamos lá, letra F. E aí, gente, qual é a posição inicial aqui na letra F? Ó, percebam aqui que a gente tem aqui na letra F, S é igual a 9T. Gente, esse 9 aqui vai ser a posição inicial? Não. Gente, ó, percebam que aqui, ó, quem é o 9? O 9 é a velocidade, ok? Então, e a posição inicial, gente? Professora? E a posição inicial, professora? Aqui vai ser o quê, gente, ó? Aqui na letra F a gente tem que a posição inicial é o quê? 0, ok? E a velocidade? Velocidade vai ser o quê? 9 metros por segundo. E o movimento é progressivo ou retrógrado? Velocidade positiva, movimento progressivo. Ok, pessoal? E aqui na letra G, posição inicial vai ser o quê? Ó, posição inicial vai ser igual a 0, ok? Qual a velocidade aqui, gente, na letra G? Velocidade vai ser igual a menos 4 metros por segundo. E o movimento, pessoal, vai ser progressivo ou retrógrado? Ó, percebam que a velocidade ela é o quê? Negativa, portanto o movimento é retrógrado. Ok, pessoal? Bom, pessoal, a segunda questão diz o seguinte. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão. S é igual a 100 mais 8t. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260 metros. Gente, ó, vamos lá. Conforme o enunciado da questão, a gente tem que a função horária do espaço, né? Nessa situação é dada por S é igual a 100, né? Mais 8t. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou substituir. No lugar de S eu vou colocar 260, ok? E vou repetir o restante, ó. 100 mais 8t, ok? Vamos lá, pessoal. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Só para a gente visualizar melhor, eu só vou inverter aqui os membros, certo? Vou trazer isso aqui para cá, certo? E colocar o 260 para lá, sem mexer em nada, certo, pessoal? Vamos lá. Vai ficar 100 mais 8t, ó, só vou inverter aqui, certo? As posições, só que eu não vou mudar nada aqui, nem sinal nem nada, certo? Ó, é igual a 260, só para a gente visualizar melhor aqui, ok? Vamos lá, gente, esse 100 está positivo, quando ele passa para esse lado, ele passa negativo. Então, eu tenho aqui que 8t vai ser igual a 260 menos 100. Por que menos? Ó, ele estava positivo. Quando ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Ok, pessoal? Ó, vou repetir aqui. 8t é igual. Quanto é 260 menos 100? Gente, 260 menos 100 é igual a
160, ok? Com isso eu tenho que T vai ser igual. Gente, o 8 ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. T é igual a 160 dividido por 8. Gente, quanto é 160 dividido por 8? 160 dividido por 8 é igual a 20 segundos, certo? Então, o instante em que ele passa pela posição 260 metros é igual a 20 segundos. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho o resultado da segunda questão. Ok? Bom, pessoal, a terceira questão diz o seguinte: o movimento retilíneo uniforme de uma partícula é mostrado na tabela, certo? Então, aí a gente tem a tabela, né? Que quando a posição é igual a 32, T é igual a 0. Quando a posição é igual a 40, T é igual a 2. Quando a posição é igual a 48 metros, T é igual a 4 segundos. Quando a posição é igual a 56 metros, T é igual a 6 segundos, certo? E assim sucessivamente. Então, na letra A, a questão quer saber: determine a posição inicial e a velocidade do móvel, ok? Na letra B, analise se o movimento é progressivo ou retrógrado. E letra C, encontre a função horária do movimento. Bom, pessoal, a letra A ela quer saber a posição inicial, certo? E a velocidade, certo? A posição inicial, gente, vai ser igual a 32 metros, ok? E a velocidade, professora? Gente, a velocidade, né, eu vou calcular através da seguinte expressão: V é igual a ΔS sobre ΔT, ok? Como é que eu faço para calcular aqui? Gente, como trata-se de um movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que a velocidade ela é o quê? Constante, ela não varia, ela permanece a mesma durante todo o percurso. Então, eu posso escolher aqui, gente, qualquer intervalo aqui, que a velocidade vai ser a mesma, certo? Eu vou escolher aqui esse intervalo aqui, ok, pessoal? Então, nesse intervalo aqui eu tenho que a posição final é igual a 64 e a posição inicial é igual a 32, certo? Então, posição final é igual a 64 menos posição inicial é igual a 32, ok? Porque ΔS é o quê? É o espaço final ou posição final menos o espaço inicial. Não é isso, pessoal? E ΔT é o quê? O tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui eu tenho que a posição final é igual a 64, né, nesse intervalo que eu escolhi aqui, e a posição inicial é igual a 32. E o tempo final, professor? Ó, perceba que quando a partícula encontra-se na posição 64 metros, T é igual a 8 segundos. Então, eu tenho que o tempo final é igual a 8 e o tempo inicial vai ser igual a 0. Ok, pessoal? Então, com isso eu tenho que a velocidade vai ser igual. Quanto é 64 menos 32? 64 menos 32 é igual a 32. 8 menos 0 é igual a 8. Quanto é, gente? 32 dividido por 8 é igual a 4, ok? Metros por segundo. Então, com isso eu tenho que a velocidade vai ser dessa partícula igual a 4 metros por segundo. Gente, poderia pegar aqui outro intervalo aqui, que daria, né? Poderia pegar esse intervalo, enfim, esse, que daria 4 metros por segundo, porque trata-se do quê? De movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade é o quê, gente? Constante, ela não varia, ok? Bom, pessoal, na letra B, né, a questão pede pra gente classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, ok? Vamos lá. E aí, pessoal, o movimento é progressivo ou retrógrado? Gente, a velocidade ela é o quê? Positiva. Então, se a velocidade é positiva, trata-se de um movimento progressivo. Então, letra B, o movimento é progressivo. Certo? Pois a velocidade ela é o quê? Maior que zero, ela é positiva. Certo, pessoal? E na letra C, pede para a gente encontrar a função horária do espaço, certo? Desta partícula. Gente, a gente viu que a função horária da posição ou função horária do espaço é dada pela seguinte expressão: S é igual a S0 mais V vezes T. Certo, pessoal? Vamos lá. Qual a função horária do espaço, né, desta partícula? Gente, ó. Quem é a posição inicial? 32, certo? E a velocidade é igual a
4, certo? E vou repetir aqui o T. Com isso aqui eu tenho, né, a função horária da posição ou função horária do espaço, certo, dessa partícula. Então, a função horária do espaço dessa partícula é essa daqui, ó. S é igual a 32 mais 4T, certo? Percebam que eu tenho aqui a posição em função do tempo. Então, aqui eu encontrei a função horária, certo, do espaço dessa partícula. Ok, pessoal? Então, é isso. Até a próxima!